Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Vamos aproveitar para botar os conhecimentos em dia, botar tudo que aprendemos em prática, porque é somente assim que vamos conseguir chegar aos nossos objetivos. Qual que é o nosso principal objetivo? Nosso principal objetivo é levar nossos filhos e nossos maridos a um tratamento, porque é somente assim que vamos conseguir ter uma melhor maneira de viver, ter uma resposta para nossas dúvidas, ter uma melhor maneira de viver, ter uma vida em recuperação. E isso é muito importante que aconteça, porque a vida em recuperação, a partir do momento em que o dependente químico ele passa pelo tratamento, começa a viver a vida em recuperação, as coisas são totalmente diferentes do que eram anteriormente. Então essa mudança acontece sim e é muito valiosa. Claro que tem as dificuldades durante o caminho, tem as dificuldades, mas depois você vai ver que todo o esforço que você teve valeu a pena. Então não desista do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua filha, não desista deles, porque o dependente químico, o que ele tem principalmente para se fortalecer é a família. Um dependente químico que não tem uma família para apoiá-lo, não tem ninguém com ele, a caminhada se torna muito mais difícil para a vida em recuperação. E essa jornada não é uma jornada curta, é uma jornada longa, não é uma jornada fácil. Então, pessoal, pensem nisso. Pensem nisso. Não aceitem comportamentos errados dentro da sua casa, mas não deixe de apoiar o dependente químico a buscar uma nova maneira de viver, porque é somente assim que vamos colher os bons frutos da recuperação. E isso eu posso falar porque eu colho, meus pais colhem, minha família, minha esposa colhe os bons frutos da vida em recuperação. Então é muito importante que vocês não desistam dos seus filhos, dos seus maridos, das suas esposas, das suas filhas, não importa qual seja o grau de parentesco, não desista do seu familiar. Erros comuns que não ajudam o dependente químico a parar o uso. Hoje eu quero falar sobre os erros mais comuns, ou pelo menos alguns que eu selecionei para debater com você e que não ajudam o dependente a parar o uso ou até mesmo atrapalham e fazem com que ele continue cada vez a usar mais. Então, assim, claro que a família, ela acaba cometendo alguns erros, muitas vezes por diversos fatores, não porque ela quer. A família, ela só quer ajudar, ela só quer que o dependente químico saia dessa situação o mais rápido possível. Então, ela quer que o dependente químico pare o uso e o abuso de substâncias, ela quer que o dependente químico mude de vida, ela quer que o dependente químico tenha uma nova maneira de viver. Mas, por falta de conhecimento, por falta de informação, a família acaba errando na tentativa de tentar ajudar o dependente químico. Mas isso não importa, porque acontece, é bem comum ter erros durante a trajetória de uma vida em recuperação. A minha família errou bastante e nem por isso eu deixei de me tratar. Quando chegou o momento certo, a ajuda veio e eu estou aqui hoje. Me rendi ao tratamento, fiz o meu tratamento e estou vivendo em recuperação. Há 12 anos sem recaída. Então, mas você tem que saber que quando você aprende a salvar da dependência química quem você ama e trabalhando seus erros, você consegue alcançar seu objetivo muito mais rápido e muito mais fácil. Então, por isso que eu digo, sempre trabalhe os seus erros.
Depende qual for o erro, você tem que saber diagnosticá-los. E esses erros são achar que sabe tudo, querer só uma dica, uma palavra mágica. Isso são grandes erros que comprometem muito a nossa trajetória em busca de um tratamento. Então, assim, se você acha que já sabe de tudo, se você acha que com um passe de mágica você vai conseguir salvar o seu filho, o seu marido dessa vida, dessa escravidão que é a vida na ativa, não pense assim mais. Porque esse erro, você vai estar cometendo um erro, esse erro vai acabar atrapalhando não somente você, quanto vai deixar que o dependente químico se aprofunde cada vez mais na vida da drogadição. Então a questão é o seguinte: você tem que se flagrar dos erros que você está cometendo. Então aqui hoje é o momento que eu vou falar alguns para você, quando você perceber, poxa, estou cometendo um erro, não prosseguir. Ou quem sabe, se você já está num grau mais avançado, você perceber com o erro de outra família, com o erro de um vizinho, com o erro de alguém próximo, de um parente seu, e você não fazer igual. Você aprender com os erros dos outros também é muito importante, porque vai encurtar a jornada entre a ativa e o tratamento. Porque quanto mais curta for esse espaço de tempo, mais fácil vai ser do dependente químico se tratar, mais fácil vai ser dele passar pela questão da crise de abstinência, mais fácil vai ser ele se render a um tratamento, mais fácil vai ser ele entender por que ele realmente precisa estar internado ou estar em uma instituição de tratamento, ou até mesmo somente fazer um tratamento, seja ele de rua, seja ele em uma casa, uma instituição de tratamento em um local fechado. Então por isso que eu falo, muitas vezes você, mãe, esposa, comete erros por não saber que está errando. E sem saber que está atrapalhando seu filho ou seu marido, e parar o uso e tornando a doença cada vez mais grave, mais crônica. Por isso que eu falo, você tem que aprender, você tem que descobrir, buscar conhecimento, informação o máximo possível, para que você não erre tanto ou errar o mínimo possível, para que você consiga levar, não agravar a doença, porque a dependência química já é uma doença grave, já é uma doença crônica. Então quanto mais ela se prolongar, mais progressiva ela vai ficar, mais difícil de tratar ela fica. Então, quer dizer, eu posso dizer por mim mesmo que a minha família acabou deixando as coisas acontecerem comigo por muito tempo. E claro que dificultou um pouco para mim quando eu estava na minha situação de tratamento, e isso me prejudicou um pouco. Mas claro, eu não posso culpar a minha família por isso. Pelo contrário, eu sou totalmente agradecido por eles terem buscado informação no tempo que eles conseguiram e terem conseguido me influenciar a ir a um tratamento. Porque senão, quem sabe nem hoje eu não estaria aqui fazendo uma live para vocês. Quem sabe nem vivo eu estaria hoje. Então, a minha família errou. Mas tenho certeza que o que ela acertou vale muito mais que todos os erros que ela teve. Então, assim, para mostrar para você que não é necessário que você cometa esses erros.
ou fique na tentativa erro-acerto. Aí você erra uma vez, acerta uma, erra 2 vezes, acerta uma, erra 3 vezes, acerta 2. E aí isso aí acaba gerando um desgaste muito grande, tanto para você familiar, quanto para o dependente químico. Então, assim, faça o seguinte: tente perceber, buscar informações sobre a doença, entre no canal, assista às lives, até mesmo porque você pode aprender com o erro dos outros e assim não cometer e encurtar a trajetória para um tratamento. Então, assim, eu espero que vocês entendam o conteúdo, espero que vocês coloquem em prática, espero que vocês assistam às lives, espero que vocês consigam aprender o máximo possível para conseguir chegar ao objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é levar seu filho e seu marido a um tratamento. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do canal: levar seu filho e seu marido a um tratamento. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Tem um passo a passo? Tem um passo a passo. Mas com certeza você vai conseguir, com esse passo a passo, levar seu filho e seu marido a um tratamento. Então saiba que quando você aprende a salvar da dependência química quem você ama, você acaba cometendo menos erros, ou quase nenhum. E então você consegue chegar ao seu objetivo, que é levar o dependente químico a um tratamento e depois ele e a família viver a vida em recuperação. E quando cometemos erros na nossa caminhada, isso vai atrasando nossa jornada ao objetivo. E quando começa a atrasar nossos planos, começamos a desanimar. Começamos a pensar assim, poxa, mas não tá dando certo. O que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô com algum problema? Será que o meu filho tem algum problema? Será que o meu marido tem algum problema? Porque é assim. Então você não pode desanimar. Você tem que analisar os seus erros. Você tem que ver qual erro você está cometendo para não cometer mais, tomar um novo rumo na sua estratégia e somente assim levar a jornada passo a passo para frente. É somente assim que as coisas funcionam, devagar, com calma, com paciência, com perseverança. Somente assim que as coisas funcionam. Então, assim, você tem que estar firme e forte para ajudar o seu filho e seu marido. Então, assim, eu quero falar que um dos erros que é bastante cometido e que diversas mães e esposas me relatam é que elas esperavam uma dicasinha, uma dica, uma palavra mágica que ao estalar de dedos mudasse toda a situação, sem esforços, sem dedicação. E essas mães tentavam acabar com a problemática delas com uma única ferramenta. Mas aí eu te digo que para salvar da dependência química quem você ama, uma ferramenta só não é o suficiente. Você não consegue. Eu vou te dar um exemplo. Se eu te der um garfo para você abrir um buraco, você vai conseguir? Até vai, mas não é a ferramenta mais adequada. Mas se você tiver uma pá de corte, uma pá de concha, uma cavadeira, não vai ser muito mais fácil abrir esse buraco? Então por que na dependência química você quer só uma palavra, uma poção mágica, um estalar de dedos e tudo se resolva? Não
Não é assim que funciona. Se para abrir um buraco precisa de mais de uma ferramenta, por que para tratar uma doença grave tem que ter uma ferramenta só? Não existe poção mágica, não existe estalar de dedos, não existe uma mágica, não existe nada, um comprimido que resolva tudo da noite pro dia. As coisas não acontecem dessa maneira. As coisas acontecem com calma, com muito trabalho, com muita estratégia, com muita organização. Então, se você precisa de duas pá, uma cavadeira, um carrinho de mão, diversas ferramentas para abrir um buraco, imagina para tratar um dependente químico da dependência química. Não é somente internar o dependente químico ou amarrar ele no pé da cama. Não vai funcionar. Não é somente isso que resolve o problema. Tem uma mudança de comportamentos, mudança de atitudes. Tem um passo a passo a ser seguido. Um cronograma, terapia, laborterapia. Tem diversas coisas que são muito importantes, que ajudam muito o dependente químico para fazer com que ele largue essa vida, para que ele reaprenda a viver. E aí ele aprenda a viver uma vida nova, que é a vida em recuperação. Por isso que eu sempre vou frisar, é muito importante que você analise o que está acontecendo dentro da sua casa. Agora eu te passei um erro que talvez você possa estar cometendo, ou que você conheça alguém que comete esse erro, mas você não pode mais cometer esse erro, porque não tem uma solução mágica, não tem uma pílula mágica que resolve tudo. Um outro erro é quando você subestima o poder da mudança, que você acredita que os amigos dele não vão mudar, os colegas de trabalho, ou que se só você mudar não vai dar certo. Mas uma coisa é certa: o dependente químico, ele vive de exemplos. Você pode proferir muitas palavras, mas o que você fizer é o que vai determinar se ele vai te seguir ou não. Então, você tem que ter atitudes e exemplos de uma vida nova, de uma vida em recuperação. Se você grita e xinga, a tendência é ele gritar e xingar. Se você briga, ofende ele, a tendência é ele brigar e te ofender. Então a questão é o seguinte: o dependente químico, ele vive de exemplos. E se começar com você, com sua família, a tendência é que aos poucos vai fazer com que ele enxergue que o melhor para ele é não usar. Por quê? Você está mudando, e quem sabe faça com que a família mude e que ele troque as amizades ou de emprego, mude a sua rotina, seus hábitos. E isso só aconteceu porque você mudou. Então, não subestime o poder da mudança. Se você ainda tem dúvidas, que se você mudar primeiro, não vai ajudar o dependente químico a mudar também, você está cometendo um erro. Porque, como eu falei, ele vive de exemplos, e se você for o primeiro exemplo dele, vai chegar um momento em que ele vai querer se espelhar em você. E aí você vive uma vida em recuperação. Vamos dizer que você começa diminuindo os hábitos alcoólicos. Você diminui a bebida alcoólica na sua casa. Ele já vai começar a perceber: poxa, mas antes, naquela janta, sempre tinha muita bebida alcoólica, agora já não tem.
Ah, mas naquele churrasco sempre tinha aquele monte de cerveja. Ué, agora não tem, mas que estranho, sabe? Isso são pequenos comportamentos que são influenciadores para o dependente químico perceber que o mais importante para ele não é o uso. E quem sabe, ele vendo o seu exemplo, ele te dê uma trégua, ele aceite uma ajuda, ele aceite que você ofereça ajuda para ele. E aí, se ele aceitar a sua ajuda, já é meio caminho andado para uma nova maneira de viver, para um tratamento. E aí você, com bastante informação, bastante conhecimento, você vai poder oferecer diversas maneiras de tratamento. Um tratamento de rua, quem sabe, um tratamento com terapia, um tratamento com psiquiatra, um tratamento em um local fechado. Você vai avaliar também como está a situação do seu filho e do seu marido. Muitas vezes, um tratamento de rua já resolve a situação, mas em outros casos, somente internando, porque a situação está mais grave, porque a situação está mais crônica. Então, assim, esse erro é bem comum. A mãe, o pai, a esposa subestimar o poder da mudança. E saiba que quando você muda, as coisas acontecem, aos poucos, mas acontecem. Então esse erro é muito grave, que é achar que sabe e não obtém resultado. Esse sim é muito grave, porque toda semana eu recebo uma mensagem: Diego, eu faço tudo que você ensina, mas não tenho chegado ao objetivo. Então, eu respondo para essas mães, para essas esposas, para esses pais: me fala tudo o que você faz, pois preciso analisar o seu caso. Porque se já que funciona para tantas pessoas e só você não consegue, alguma coisa está acontecendo de errado. Ou é com a minha metodologia, ou é você que não está conseguindo colocar em prática, porque também tem essa problemática aí de aprender, saber o que tem que fazer, mas não conseguir colocar em prática. Então, assim, não é tão simples. E também, a pessoa me explica o que está acontecendo. E aí ela me fala assim, ó, ela começa a me contar e ela diz que já viu 1 ou 2 lives e acha que sabe de tudo. Ou começa a achar que não dá certo por outros motivos. Mas na verdade, não dá certo por falta de conhecimento dessa pessoa. Não por uma crença limitante que ela criou, dizendo que não dá certo porque o filho dela é muito velho, ou porque o filho dela é muito novo, ou porque o marido dela que sustenta a casa, ou porque o marido não pode ficar sem ver os filhos. Ela cria uma crença achando que esses motivos são os mais importantes para ele não parar o uso. Ou ela assiste 1, 2, 3 lives e acha que já aprendeu todo o passo a passo para o objetivo, para a vida em recuperação, para o tratamento. E aí o que acontece? Ela não consegue colocar toda o esquema em prática, porque não é com 1 ou 2 lives que você vai conseguir fazer essa mudança tanto em você quanto no seu filho, quanto no seu marido. Não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que com 1, 2, 3, 4, 5 lives vai acontecer.
Infelizmente não é assim. Claro que eu gostaria de chegar aqui hoje e falar para vocês tudo isso que eu tô falando, e na semana e quarta-feira, na próxima live, vocês todas que estão aqui na live, vocês todos entrarem na live e me mandarem: ó, Diego, consegui. Fiz com que meu filho, fiz com que meu marido aceitasse o tratamento. Ele está internado, está buscando uma nova maneira de viver. Eu ficaria muito feliz de verdade com essa notícia se acontecesse, mas eu sei que é muito mais difícil, que é muito mais complexa a doença. Então não é tão simples assim fazer um dependente químico mudar sua opinião, fazer ele aceitar a sua ajuda, mas com certeza aos poucos vamos conseguir essa mudança. Mas primeiro você tem que se autoconhecer, você tem que saber no que você está errando. Se você acha que você já viu uma ou duas, três lives e acha que já sabe de tudo, pense bem. Talvez você tenha que ir lá no YouTube. Eu tenho 200 vídeos, sabe? Você olhe todos. Quem sabe você espere. Quem sabe vai sair um curso. Quem sabe? E aí, quem sabe se torne muito mais fácil você conseguir botar em prática, você conseguir levar o seu filho e o seu marido ao tratamento. Porque não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa curta, é uma tarefa longa. Mas somente assim que vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Porque esse também é um objetivo meu. Porque se não fosse um objetivo meu, eu não estaria aqui toda quarta e todo domingo fazendo live. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas saiba que se você conseguiu perceber o erro ou os erros, você vai conseguir ajudar muito mais seu filho e seu marido a vencer essa guerra contra as drogas e viver em recuperação.